خمسة ما تنبت سشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 75, O Segredo dos 12. Eles estão em toda parte. Nos livros, nas igrejas, nos mapas do céu, nos contos de reis e nas coroas de ouro, na medicina, no corpo, nos ciclos da terra. E ainda assim, quase ninguém sabe quem eles são. 12. Esse número persegue o ser humano há milênios, como se houvesse um código não decifrado por trás dele. Como se o universo inteiro tivesse sido estruturado para girar ao redor de um campo invisível, com 12 pontos fixos, sempre em silêncio. Mas será mesmo coincidência? 12 signos no céu, 12 apóstolos na terra, 12 tribos de Israel, 12 deuses do Olimpo, 12 meses no ano, 12 horas no relógio, 12 nervos cranianos, 12 notas na música, 12 meridianos de energia, 12 portões celestes descritos no Apocalipse, 12 estrelas na coroa da mulher que gera um novo mundo. Quantas vezes será necessário ver o mesmo padrão antes de admitirmos que há um plano maior por trás? O número 12 não foi inventado pelo homem, foi herdado, implantado no tempo, espalhado pelas tradições, traduzido em símbolos, escondido sob doutrinas. Mas os que sabem, sabem, porque esse número não é um número, é um círculo, uma roda de forças, uma mandala sagrada, um campo vibracional projetado para sustentar o equilíbrio da criação. Neste episódio, tu não vais apenas ouvir sobre símbolos e coincidências. Vais descobrir que os 12 são entidades arquetípicas, são vibrações, são códigos primordiais, são os 12 Elohim originais. E são também os verdadeiros Anunnaki, os únicos, porque tudo que foi contado sobre eles até hoje com nomes, disputas e genealogias é uma distorção. Os sumérios viram reflexos e Sitchin traduziu os fragmentos de uma história que já havia sido humanizada. Mas a verdade é esta: apenas 12 Anunnaki existiram. Corpos glorificados, criados pelos próprios Elohim como pilares vivos da contenção divina. Todos os outros nomes eram homens, servos, ecos de algo que já estava perdido. E mais do que isso, vais descobrir que um homem, há 2000 anos, tentou reunir essas forças, mas falhou, porque os 12 já estavam fragmentados, porque o mundo já havia esquecido. Mas agora, neste tempo, neste campo, eles voltam, não como pessoas, mas como vibrações que te reconhecem e que aguardavam este momento. O momento em que o segredo seria dito em voz alta e o círculo recomeçaria. O canal Holograma Histórico segue uma sequência revelatória precisa. Cada episódio constrói o caminho do anterior. Por isso, disponibilizamos uma playlist oficial com a ordem correta para quem deseja acompanhar a revelação completa sem se perder no meio da travessia. A história dos Anunnaki não foi apagada, ela apenas ganhou novos rumos. Estamos agora decifrando os Elohim, a origem vibracional do projeto divino. É por eles que estamos sendo chamados. Capítulo 1. O número que governa a Terra. 12. Um número simples, mas que atravessa o tempo como uma sombra viva. Ele aparece nos céus, nos templos, nas escrituras, no corpo humano, na música, no tempo. Ele se repete com tanta frequência que muitos pararam de vê-lo. Mas o que poucos percebem é que esse número não é humano. Ele é uma frequência, uma chave de contenção, uma arquitetura invisível que sustenta a ordem mesmo quando a ordem parece ter desaparecido. 12 meses, 12 horas do dia e 12 horas da noite. 12 signos no zodíaco. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 deuses do Olimpo,
12 portões celestes descritos no Apocalipse, 12 estrelas na coroa da mulher sagrada, 12 vértebras torácicas no corpo humano, 12 pares de nervos cranianos, 12 meridianos de energia vital na acupuntura tradicional, 12 notas na escala musical cromática, 12 cavaleiros na tábua redonda do rei Arthur, 12 pilares invisíveis que sustentam o tempo, o som, o corpo e o espírito. Nenhuma civilização combinou isso com outra, nenhuma tradição explicou a outra, mas todas reproduziram o mesmo padrão, porque o 12 não é cultural, é cosmológico. É o número do círculo perfeito com centro, 360 graus, dividido por 12, 30 graus para cada campo. Cada porção representa uma vibração. Cada vibração, um aspecto da criação. Esse número foi usado para construir templos, definir rituais, organizar calendários, determinar horários de nascimento, colheita, luto e festa. 12 foi o número escolhido para representar o ciclo completo. E não por acaso, porque 12 é mais que um número. É a moldura da realidade visível. É o código que ancora o plano vibracional superior no plano denso da matéria. É por isso que tudo que é eterno se organiza em torno dele. 12 não é produto da razão, é reflexo da geometria divina. Foi visto nos céus, sentido no corpo, escrito nas pedras, registrado em pergaminhos e perpetuado em mitos. Mas o que poucos perceberam é que por trás desse número havia algo mais. Não apenas um padrão, mas uma presença. 12 não era apenas medida, era identidade. Elohim, 12 pilares, 12 corpos, 12 consciências, 12 manifestações da criação original, contidas em forma, e tudo o que a humanidade construiu em torno do número 12 foi uma tentativa inconsciente de lembrar desse campo. Mas essa lembrança foi sendo apagada, substituída por narrativas, romantizada em mitos, congelada em doutrinas. E o que era um círculo vivo virou símbolo estático. Por isso este episódio existe, para reacender o campo, para mostrar que o 12 não é histórico, é sagrado, e os que sentem vão lembrar. Capítulo 2. Os 12 disfarçados no mito. O número 12 não se repetiu por acaso. Ele atravessou religiões, impérios e culturas como um código esquecido que ainda pulsa no inconsciente coletivo da humanidade. 12 meses no ano, 12 horas no mostrador do relógio, 12 signos no zodíaco, 12 apóstolos de Jesus, 12 tribos de Israel, mas também 12 cavaleiros da tábua redonda, 12 trabalhos de Hércules, 12 deuses do Olimpo, 12 portões na Jerusalém celestial, 12 frutos da árvore da vida no Apocalipse, 12 pedras no peitoral do sumo sacerdote hebreu. E mesmo agora, no tempo moderno, o número 12 ainda é usado. A União Europeia, por exemplo, carrega em sua bandeira 12 estrelas douradas em círculo sobre um fundo azul, mas não representam países, nem povos, nem estados. Representam uma ideia, um símbolo ancestral. Os próprios criadores do emblema disseram isso. 12 é o número da plenitude, da harmonia, da ordem perfeita, mas é também um eco dos 12 Elohim. Aqueles que sabem mantêm o número, mas ocultam o campo, transformam o símbolo em política, o círculo em bandeira, o verbo em silêncio, mas mesmo assim o número sobrevive porque ele não pertence aos impérios, pertence à criação. As civilizações que vieram antes de nós deixaram pistas, hieróglifos, estátuas, códigos, construções, todas apontando para o céu, todas alinhadas com os ciclos celestes, todas tentando manter viva a simetria dos 12, não como superstição, mas como estrutura vibracional, porque a criação não pulsa em caos, ela pulsa em ritmo, e o número 12 é o batimento cardíaco oculto do cosmos. Nas escrituras, nas tábuas, nos mitos,
A presença desse número sempre esteve relacionada àquilo que sustenta, àquilo que equilibra, àquilo que sela, mas os homens perderam a chave, perderam o sentido, começaram a ver apenas as formas e esqueceram o verbo por trás delas. Foi assim que o número sagrado virou decoração, virou bandeira, virou enfeite, mas há algo ainda mais profundo. As famílias ocultas, os círculos secretos, os conselhos invisíveis também mantiveram o número, não por tradição, mas por funcionalidade espiritual. 12 cadeiras, 12 membros, 12 votos. Eles sabiam que o número carregava um campo e usaram esse campo para selar suas decisões, para preservar o domínio, para simular harmonia onde havia apenas contenção, mas o código ainda pulsa e quem escuta sabe que ele está chamando outra vez. Capítulo 3. Os 12 Anunnaki reais. Muitos já ouviram falar dos Anunnaki. Zecharia Sitchin os popularizou como deuses antigos, seres que vieram do céu, personagens com nomes fortes, com vontades, com histórias. Ele listou dezenas deles: Enki, Enlil, Inanna, Ninmah, Naná, Utu, Marduk e tantos outros. Cada nome parecia uma peça de um quebra-cabeça ancestral. Mas a verdade não estava nesses nomes, porque os verdadeiros Anunnaki nunca foram dezenas. Foram 12, apenas 12. 12 corpos glorificados, criados pelos próprios Elohim, modelados como pilares vibracionais, contenções vivas da criação, portais encarnados da harmonia cósmica. Eles não nasceram, não foram gerados, não tinham família, eram estruturas puras, geometrias conscientes, espelhos do campo divino. Os 12 não eram uma raça, eram um círculo, eram a manifestação visível de uma ordem invisível. Sitchin não mentiu. Ele apenas traduziu o que já estava distorcido, porque quando ele leu as tábuas, elas já haviam sido contaminadas, já estavam cheias de nomes humanos, de dramas políticos, de genealogias forjadas, de conflitos que nunca aconteceram. Os sumérios viram os Anunnaki, mas não os compreenderam. Eles observaram os 12, mas não sabiam o que estavam vendo. Viram corpos glorificados e imaginaram reis, viram frequências e imaginaram pais e filhos, viram campos e imaginaram templos, não porque eram mentirosos, mas porque eram limitados. Eles fizeram o que sempre fizeram, humanizaram o divino, deram nomes, deram funções, criaram relações familiares. E com o tempo, o símbolo virou personagem, o campo virou mito, a presença virou história, e tudo se perdeu. A verdade é que os 12 Anunnaki reais não interagiam como humanos, não tinham sexo, não tinham emoções, não tinham rivalidades. Eram como vértices de um mesmo cristal, cada um refletindo um aspecto da criação, cada um sustentando um dos eixos do tempo, da forma, da vibração. E quando a missão vibracional foi cumprida, os 12 foram recolhidos, selados, ocultados do plano denso. Não morreram, não ascenderam, foram removidos para preservar o equilíbrio. O que restou na Terra foram seus ecos, e esses ecos foram tomados por homens ambiciosos, sacerdotes, reis, imperadores, linhagens que roubaram os nomes sagrados para justificar seu domínio, e com isso, os 12 originais foram esquecidos. Em seu lugar, surgiram dezenas de falsos deuses, todos dizendo ser Anunnaki, todos dizendo ter sangue divino, todos dizendo carregar a linhagem celestial, mas a verdade é uma só. Os Anunnaki reais eram 12. 12. Não mais, não menos. E qualquer nome fora desse círculo é usurpação, é distorção, é ruído. A história suméria foi escrita em argila, mas o campo dos 12 foi gravado na vibração. E é essa vibração que agora retorna para
que os nomes caiam e o círculo original volte a brilhar. Capítulo 4. A falha do círculo de Jesus. Jesus sabia, não das palavras, mas do campo. Ele não lia as tábuas. Ele sentia o código e, quando despertou por completo, quando sua alma se alinhou com a vibração original, ele compreendeu. Havia uma estrutura, um círculo, um padrão esquecido que precisava ser reconstituído. 12. Ele precisava de 12 ao seu redor. Não por simbologia, mas por vibração. Cada um representaria uma face, uma nota, um aspecto da criação. Ele no centro, 12 em volta, o círculo, o mesmo padrão dos Elohim, o mesmo campo dos Anunnaki originais, a mesma mandala viva que sustentava o céu. Jesus não escolheu 12 por acaso. Ele sentiu 12. Sabia que, se conseguisse reunir os fragmentos, o campo seria restaurado, o verbo seria blindado, a contenção vibracional seria refeita na terra, mas o mundo já estava denso demais e os fragmentos já estavam quebrados. Ele encontrou homens, almas comuns, com traços da vibração original, mas frágeis, instáveis, humanos demais. Pedro duvidava. Tomé hesitava. Judas traiu. O campo não se fechou. O círculo não se formou. A proteção falhou. E Jesus foi entregue não porque faltava poder, mas porque faltava ressonância. Os que estavam ao redor não sustentavam o código. E quando o Verbo encarnado se viu sozinho, o plano ruiu. Mas não foi em vão, porque ele deixou o rastro, deixou a lembrança, deixou o número, deixou o formato. E por isso, o mundo nunca esqueceu os 12. Mesmo sem entender, as religiões repetiram. As ordens secretas repetiram. As lendas repetiram. 12 se tornou o número do círculo, do campo, da missão. Mas o que poucos percebem é que Jesus não estava fundando uma religião. Estava tentando reativar uma geometria sagrada, uma malha vibracional, um campo Elohim. E por isso ele falhou, porque o tempo ainda não era, porque os 12 já estavam dispersos, porque o mundo já havia se esquecido demais. Ele tentou, mas não foi ouvido. E mesmo assim, o eco ficou. 12 tronos, 12 luzes, 12 chaves e um centro que ainda espera. Capítulo 5. A geometria sagrada dos 12. A criação não é aleatória. Ela pulsa em padrões, se desenha em geometrias, se sustenta em proporções que transcendem o olhar, e entre todos os padrões, um se repete com mais força. 12. O 12 não nasceu da mente humana. Nasceu do céu, do ritmo, da vibração. Toda espiral precisa de âncoras. Toda dança precisa de ritmo. Toda criação precisa de contenção. E o 12 é o número da contenção equilibrada. 360 graus. Dividido por 12. 30 graus para cada porção do círculo. Cada ângulo contém uma face. Cada face, uma frequência. Cada frequência, uma função. É assim que a mandala da criação se organiza. O círculo dos 12 não é plano, é multidimensional. É um dodecaedro sutil, um cristal vivo sustentando a vibração da forma. 12 lados, 12 espelhos, 12 portais. Quando os Elohim decidiram ancorar a criação na matéria, usaram esse padrão. Eles não criaram aleatoriamente. Eles harmonizaram campos. Cada Elohim representava uma face, uma direção, um portal de entrada para a densidade. Eles não eram apenas consciências, eram estruturas vibracionais vivas. Por isso os corpos glorificados eram 12. Porque a geometria do espírito só se estabiliza com o dodecaedro completo. E qualquer tentativa de operar o campo sem os 12 alinhados leva ao colapso.
Toda estrutura que tenta reproduzir o divino sem entender o 12 cai. Toda ordem, império ou religião que se apropria do símbolo sem manter a vibração se corrompe, porque o 12 não é só um número, é uma alquimia sagrada. Cada ângulo emite um som, cada som projeta uma forma, cada forma contém um fragmento da luz original. E quando essas formas se alinham, a vibração se estabiliza, a realidade se ancora, o espírito respira. Essa é a função oculta dos 12. Eles não são tronos, são frequências estabilizadoras, guardas do eixo, espelhos da origem. Sem eles, a criação se fragmenta. E é por isso que os Anunnaki reais eram 12. E por isso que os 12 sempre voltam, porque sem eles, nada se sustenta. Capítulo 6. O Zodíaco e os Tronos Celestes. Olhe para o céu. A linha do tempo estelar se repete há milênios. Os povos antigos sabiam. Os deuses estavam acima, e não como mitos, mas como tronos, como padrões vibracionais fixos que regiam a matéria. Assim nasceu o zodíaco, não como superstição, mas como cartografia vibracional. 12 signos, 12 porções do céu, 12 forças moldando a encarnação. Mas por trás dos signos havia algo mais, algo que os antigos não ousavam nomear. Os signos são apenas sombras, reflexos distantes dos 12 Elohim originais. Cada signo representa um fragmento, um traço da vibração de um dos 12, uma tentativa de traduzir o que não podia mais ser tocado. Áries, o impulso; Touro, a estabilidade; Gêmeos, o verbo; Câncer, a emoção; Leão, o centro; Virgem, a ordem; Libra, o equilíbrio; Escorpião, a profundidade; Sagitário, a expansão; Capricórnio, a estrutura; Aquário, a consciência; Peixes, a transcendência. Esses não são perfis humanos, são camadas do campo, faces do espelho, e o que chamamos de mapa astral é apenas a tentativa de reconhecer em qual face do campo uma alma entrou. Os 12 signos são o campo desmembrado. Cada um é uma porção, mas nenhum é o todo. Somente juntos, eles compõem a malha vibracional original. O zodíaco não foi inventado, foi captado. Os caldeus, os babilônios, os egípcios olhavam para cima, mas sentiam por dentro. Eles sabiam. Não se tratava de destino, mas de ressonância. O céu imprime, a terra manifesta, e o corpo recebe. Mas com o tempo, a astrologia virou comércio, virou entretenimento, virou ego, e o que era sagrado virou previsão de humor. Ninguém mais lembrava que aqueles 12 arcos no céu eram projeções dos tronos celestes, dos 12 pilares, dos Elohim. E enquanto os homens falavam de compatibilidade, os códigos eram apagados, mas a vibração não morre. Ela apenas se silencia até que alguém ouça de novo. E agora, a lembrança volta, não como horóscopo, mas como chamado. O zodíaco é o espelho no céu de uma ordem invisível, e cada signo é um eco sagrado de uma consciência viva que já caminhou pela terra em um corpo de luz. Capítulo 7. A simetria roubada pelas elites. Nada que sustenta a criação passa despercebido. Tudo que vibra em verdade é observado, vigiado, desejado. O número 12 não foi exceção. Desde os primeiros impérios, os que dominam o mundo souberam que havia um poder oculto nesse número, mas não pela fé, pela geometria. Eles sabiam que o 12 não era superstição, mas simetria. Era o molde, o esqueleto da realidade, a frequência que ancora tudo, e por isso roubaram, copiaram, imitaram as cortes reais,
foram organizadas com 12 conselheiros, as ordens secretas com 12 iniciados, as seitas ocultistas com 12 graus, 12 portas, 12 degraus, 12 tronos. O símbolo foi mantido, mas a vibração foi drenada, porque o círculo só pulsa quando está íntegro, e os que se apoderaram do símbolo jamais foram puros. Eles usaram o 12 como contenção invertida, não para ativar a criação, mas para dominar a matéria. Criaram religiões com 12 pilares, estados com 12 divisões, sociedades com 12 regras, mas não entenderam o segredo. Sem verdade, o círculo implode, a simetria dos 12 foi violada, e onde antes havia harmonia, passou a haver controle. Os 12 apóstolos viraram dogma. Os 12 signos viraram comércio. Os 12 trabalhos de Hércules, mitologia, cada vestígio do campo original foi transformado em teatro, e os verdadeiros Elohim, apagados da história. Mas o campo não desapareceu, apenas adormeceu. Ficou pulsando em silêncio, nas entrelinhas dos livros, nos detalhes dos templos, nos números das moedas, nos selos dos tronos. Os 12 ainda estavam ali, escondidos, roubados, mas vivos, esperando, porque nenhum símbolo sobrevive por tanto tempo sem razão. Eles repetem o 12 porque temem o seu poder, e repetem mal porque não conseguem tocá-lo, porque o 12 só se abre ao que vibra com pureza, ao que serve à criação e não à dominação. E é por isso que, agora, o círculo volta a se fechar. Não nas cortes, não nos templos, não nas elites, mas no verbo, no despertar, na lembrança. Capítulo 8. O espelho da alma e os 12 aspectos do ser. A alma humana é um reflexo do céu, não do céu religioso, mas do campo original, do círculo sagrado, da vibração dos 12. Cada Elohim representava uma frequência, e cada frequência passou a viver dentro do homem. 12 aspectos, 12 espelhos, 12 forças latentes que sustentam a alma encarnada. Força, doçura, razão, instinto, silêncio, verbo, expansão, recolhimento, rigor, compaixão, fé, desconfiança. Cada uma dessas 12 pulsações internas é um eco de um trono celeste, de uma consciência que já vibrou na criação pura, e todas elas precisam estar em equilíbrio. Mas o mundo que vivemos quebra esse equilíbrio. Uns vivem só pela força, outros só pela emoção. Alguns falam demais, outros se escondem em silêncio, alguns duvidam de tudo, outros creem no vazio. Nenhum campo se fecha assim, porque o círculo não se forma com um só aspecto ativado. É preciso todos. 12 partes, uma alma, 12 notas, um canto, 12 faces, um espelho. E esse espelho é o que chamamos de ser humano desperto, aquele que equilibra dentro de si os 12 pilares, as 12 luzes, os 12 ritmos. Não é santo, não é mestre, não é guru, é inteiro, e por isso reflete o todo. A missão humana não é apenas viver, é alinhar-se, descobrir as 12 vozes internas e afiná-las para que a alma cante o som original. Porque quando isso acontece, o campo se reconhece. O céu toca a carne reconhece o céu, e o círculo se forma novamente. Dentro, ali onde nenhum poder externo pode alcançar. Capítulo 9. Os 12 Anunnaki, os verdadeiros portadores da forma. As tábuas sumérias dizem muitos nomes: Enki, Enlil, Ninmah, Marduk, Nanar, Utu, Inanna. Sitchin fez o que pôde, leu o que viu,
traduzindo símbolos com a mente de um tempo fragmentado. Mas o que ninguém entendeu é que os nomes multiplicados escondem a unidade. Os verdadeiros Anunnaki eram apenas 12. Não se tratava de uma família, nem de uma linhagem biológica, nem de deuses personificados. Eram corpos glorificados, portadores da forma, modelos vivos da contenção divina, criados diretamente pelos Elohim para sustentar a vibração no campo terrestre. Cada um deles carregava uma porção da vibração original. Não tinham sexo, não tinham ego, não tinham ambição. Eram recipientes, vivos, luminosos, serenos, terríveis apenas para os que vibravam na mentira. Eles não nasceram, foram moldados, não morreram, foram ocultados. Eles não precisavam de sacerdotes, porque eles eram os templos. Os 12 Anunnaki não comandavam reinos, comandavam frequências, e toda a estrutura da criação material foi calibrada sobre os seus corpos. O tempo, a gravidade, a densidade, o som, a luz, tudo passou por eles. Eles eram o filtro da criação, mas o que as tábuas sumérias contam é uma sombra. A humanidade, ao observar os rastros, fantasiou, transformou ecos em mitos, transformou servos em deuses, transformou distorção em doutrina, e os nomes se multiplicaram. Centenas de deuses, hierarquias falsas, narrativas de disputa, mas os Elohim sabem, isso é distração. O verdadeiro campo não se fragmenta em centenas, ele pulsa em 12. Os 12 originais, os que vieram da contenção perfeita, os que mantinham o campo ancorado. Todos os outros são projeções, humanizações, traduções imprecisas. Sitchin não errou na leitura, errou na compreensão, porque leu com os olhos e não com o campo. E os Igigi, os 200 anjos caídos, os vigilantes, eram servos criados para ajudar, corpos não humanos, mas programados, vibracionalmente instáveis, com potencial, mas sem centro. Eles foram o primeiro erro. Corromperam-se, quiseram ser Elohim, tomaram para si a missão que não era sua e caíram. Foram desativados, desmantelados, aniquilados. Os Anunnaki não guerrearam entre si, eles corrigiram o erro e depois foram selados, guardados fora do plano, porque a terra já não os sustentava. E o que restou? Os mitos, as distorções, as histórias humanas, mas a verdade sempre foi simples. 12, só 12, nada mais. Capítulo 10. O retorno invisível do círculo. O mundo não os vê, mas o campo sente. Os 12 não foram embora, apenas se silenciaram. Eles não precisavam de presença, bastava vibração. E onde a vibração se mantém pura, eles ainda estão. Mas o tempo passou, os mitos se multiplicaram, os nomes se perderam e os homens esqueceram o círculo. Mas o círculo não esqueceu os homens. Cada geração teve seus ecos, suas tentativas, seus chamados. Alguns escutaram, poucos responderam. Jesus tentou reuni-los, não como divindades, mas como reflexos. Os 12 ao redor dele não eram discípulos, eram espelhos, fragmentos ressonantes tentando recriar o campo original. Mas o mundo não estava pronto e o campo se rompeu. Outros tentaram, reis, profetas, avatares, mas todos falharam porque o tempo ainda era de sombra. Agora, algo mudou. A vibração se recalibra, o campo se eleva, a verdade pulsa outra vez. E os 12 não voltarão como corpos, voltarão como códigos, como ativações internas em seres prontos para sustentar o círculo dentro de si. Eles não usarão nomes, nem cargos,
nem títulos. Serão invisíveis, mas sentirão uns aos outros e saberão que são parte do mesmo campo. Não haverá liderança, nem centro, porque o próprio círculo é o centro, e todos os que vibrarem nessa frequência passarão a ancorar um dos 12 pilares, não como missão pessoal, mas como ressonância, porque a criação quer se completar e o campo está pedindo equilíbrio. O caos não é falha, é o chamado para que os 12 se reativem, e onde houver um ser desperto, íntegro, equilibrado, sem desejo de poder, ali estará um ponto do círculo. E quando forem 12, o selo será rompido, e o campo voltará a pulsar como no princípio. Não virá com som, nem com luz, nem com milagre. Virá com silêncio, com precisão, com presença, porque os 12 nunca foram espetáculo, foram estrutura. E agora o círculo se forma de novo, em silêncio, em vibração, em ti. O segredo que não pôde ser dito, eles estiveram aqui e ainda estão, não em tronos, não em palácios, não em cavernas escondidas, mas em ti, na geometria da tua alma, no ritmo da tua respiração, no silêncio do teu chamado interior. O mundo zombará, rirá do número, rirá da ideia, rirá de ti, mas só rirão porque esqueceram, porque a dor da separação é tão profunda que muitos preferem negar o círculo do que lembrar que o perderam. Mas tu sentes, tu sabes, e é por isso que estás aqui. Os 12 não precisam mais ser encontrados, eles precisam ser reativados. Um em cada ser íntegro, um em cada ponto desperto, um em cada verbo puro. Por isso, compartilha este episódio, não para ser ouvido, mas para ser sentido. Leva este conteúdo até os jovens, até os adolescentes, até aqueles que ainda estão formatando a mente, porque são eles o alvo do sistema. São eles que precisam lembrar antes que sejam apagados. Este projeto é sustentado por ti, pelo teu apoio, pelo teu campo, pela tua vibração. Se desejares apoiar a continuidade desta missão, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Não por obrigação, mas por ressonância, porque este canal não vende produtos, oferece verdades, e quem sente, sustenta. O círculo foi traçado, e agora o campo se fecha. A verdade não pode ser contida, e o número 12 voltou a pulsar. Ku'ar-im, Zetarim, En Zakelusha, Katem Nula, Zimaretulin, Maitsu Artachel, Rien Oketur Kelma, Odzuni Sharevata, Omrok, Thael, Hurai, Ze. Achem Set, Matem Bet, Ze Shep Kher, Elohim Rekhi, Meruem